Você não pode parar o conhecimento. Os cientistas têm a responsabilidade de fazer o conhecimento avançar, mas a responsabilidade de como esse conhecimento é usado é partilhada por toda a sociedade. Mas eu espero que sejamos inteligentes para podermos colonizar a galáxia. O que é conhecimento? É a informação que o cérebro humano coleta de pesquisas científicas? É o universo somente mecanicista e o cérebro humano um mero coletor de informações que flutua para seu interior? Será que o universo é animado? Será que a alma do universo ou a alma do homem são um limite indissolúvel para a lei da interdependência? Talvez todo o conhecimento tem que ser achado em nós, e nós somos habitantes de um espaço universal, do qual desenvolvimento e proposta devemos compreender quando nossas vidas se estendem a outros domínios. Introdução para o conhecimento do cosmos. Quando me tornei um adolescente, tinha uma enorme sede por conhecimento. E percebi que nessa terra redonda que vagueia pelo universo, o que estava acima de mim, para uma pessoa do outro lado da terra, estava abaixo. O que para mim estava na frente e distante, para outro poderia estar atrás e perto. Quando eu fiquei mais velho, aprendi que metade das estrelas que eu via no céu já estavam extintas há milhares de anos e em seus lugares estariam outras que eu não via, porque suas luzes ainda não haviam chegado à Terra, e que as outras estrelas não estão onde eu as vejo, mas em outro lugar. Então eu percebi que a grande diferença podia ser o que aparece e do que realmente é. Eu entendi que acima e abaixo, frente e atrás, esquerda e direita, representavam noções convencionadas. Além disso, eu entendi que atrás de um telescópio e um microscópio estava eu, o homem, o observador, que investigava as profundezas do espaço e tempo, o macrocosmo e o microcosmo. E depois, pela primeira vez, eu experimentei a angústia de tentar provar para o mundo que as funções em mim e no meio ambiente, aquilo que eu sentia com meus 5 sentidos e o que ocorria à minha volta estão relacionados se eu estou vivo agora e simultaneamente no futuro. Fiquei convencido que minha percepção se encontra no centro de um ciclo, onde várias forças opostas com tendências equilibradas criam a formação da harmonia cósmica. O passado e o futuro, esotérico e o exotérico, o vago e o pleno, escuridão e luz, existência e inexistência, o verdadeiro e o falso. Tudo existe, funciona e produz vida, centralizados ao redor de um eterno agora. A agonia em demonstrar a estrutura do universo.
Desde o tempo de Aristóteles e dos outros grandes sábios da Grécia Antiga até os nossos tempos, que é a era de Einstein, Hawking e os principais cientistas, todos tentaram interpretar as leis do universo. São aproximadamente 2.500 anos. Durante esse período, os cientistas fizeram muitos avanços. A ansiedade do ser humano em compreender o universo sempre foi grande. Telescópios enormes, de todos os cantos do planeta, exploram o céu estrelado à noite, olhando para mundos distantes, bilhões de anos-luz distantes. Laboratórios científicos destinados ao estudo do espaço cósmico circulam a órbita, além da atmosfera terrestre. Alguns tripulados, outros não, e se esforçam para encontrar entre os bilhões de planetas das galáxias uma réplica do nosso planeta. Para ouvir vozes de vida inteligente, dentro ou fora da nossa galáxia. Para provar que o nosso plano não é um modelo original de vida do espaço infinito, mas uma réplica de outras estrelas similares que são habitáveis. De qualquer maneira, até hoje, o universo continua em silêncio. Essa voz distante, que virá das estrelas para declarar a grande presença de outra sociedade inteligente, ainda não foi ouvida. Os foguetes espaciais, lançados há muitos anos, viajaram para o meio das galáxias e tentaram descobrir novos mundos no oceano do espaço e receber alguma mensagem de vida que iria quebrar o grande silêncio do espaço cósmico. No entanto, o homem não está procurando somente outra estrela ou um planeta com vida inteligente. Ele está tentando descobrir a identidade do universo e se esforça para achar uma explicação para o porquê da existência do universo. A mente humana volta no tempo, passa pela antiguidade e atravessa o milênio, tentando alcançar o ponto onde o passado fixo espera na estação do nada para embarcar na jornada do movimento, entrando no veículo do futuro, espaço-tempo contínuo. Alguns cientistas da nossa era nomearam esta estação de início. O início do movimento. O início do tempo. O início do espaço. O início da criação. A grande pergunta que se faz nos dias de hoje tem sido: houve um início? E se houve, o que havia antes do início? Não havia nada? E se houve um início, também haverá um fim? E se houver um fim, nós vamos ter exatamente a mesma situação que existia antes de haver um início. Essas perguntas atormentam os homens hoje, atormentaram no passado e talvez continuem atormentando no futuro. Eu estou curioso para saber se a resposta pode ser achada nas nossas mentes. Será que terão realmente a ver com a relação interativa de sabedoria e o mundo celestial? Ou talvez a tão desejada resposta seja encontrada nos números e equações, resumidas na cosmogonia e cosmografia? Esse estudo é dedicado a abordar essa questão. A teoria do Big Bang. Na nossa era, uma grande parte da comunidade científica acredita que no início do universo não havia nada. Nem espaço e nem tempo. Nem mesmo o vácuo, já que não havia espaço para ser preenchido. Um universo surgiu inesperadamente por causa dessa indescritível e infinita ausência dentro da menor partícula elementar que só poderia ser vista com um microscópio enorme. De acordo com essa teoria, esse universo minúsculo foi incluído na totalidade das forças que eram demandadas pelo universo, como é hoje.
Até o momento da explosão, naquele caos interno que prevaleceu, aquele universo minúsculo era infinitamente quente e denso, além de qualquer lei conhecida da natureza e do cosmos. As dimensões de tempo e espaço eram separadas e comprometidas por causa das instabilidades. Não havia matéria, nem gravidade, nem eletromagnetismo, só um monte de energia pura. Em uma pequena fração de segundos, o universo adquiriu o frio necessário para separar a gravidade das demais energias. Com a manifestação da gravidade, o ritmo da expansão desacelerou. Os primeiros pares de partículas começaram a se formar em condições físicas jamais vistas. Partes de matérias foram criadas em diversos tamanhos e colidiram entre si, gerando novas condições de energia. Em pouco tempo, a expansão do espaço causou um congelamento abrupto, e nesse ambiente diferenciado, a gravidade foi revertida. Ao invés de desacelerar a expansão, acelerou. Todo esse mundo de antíteses aumentou de proporções subatômicas para o tamanho de uma laranja. Do interior desta nova condição, foram liberadas novas partículas. Elas cresceram e se transformaram em outras partículas, os átomos. Nesse ponto, a mente do homem parou. Mesmo antes do universo ter adquirido a idade de 1 segundo, ele atingiu o tamanho do nosso sistema solar. Fora da compreensão de qualquer conceito de velocidade, fora da compreensão de qualquer lógica científica, fora do poder intelectual humano para criar um esquema evolucionário, mesmo que fosse abstrato. Esse universo de 1 segundo de idade era mais denso que a água, mais quente que o núcleo de uma estrela. O fogo, matéria desse universo primordial, foi transformado com uma velocidade incrível em formas conhecidas de matéria e energia, que evoluiu como modelos para a criação de estrelas e galáxias. Isso, é claro, exigiria muito tempo. O rápido desenvolvimento inicial gradualmente desacelerou, e a fornalha cósmica continuou a perder calor enquanto se expandia. Com o passar do tempo, a luz emitida pelo universo diminuiu vagarosamente e adquiriu um brilho avermelhado até finalmente se apagar. Um bilhão de anos depois do nascimento cósmico, a escuridão tinha chegado ao fim. No centro das nuvens de hidrogênio, novas constelações nasceram e tinham a órbita lenta. Isso marcou o nascimento das galáxias, em uma fase preliminar até o desenvolvimento definitivo, que ocorreu após milhares de anos. Assim foi formada a abóbada celeste que vimos hoje. A primeira noção de um começo do cosmos foi evidenciada pelo padre belga Georges Lemaitre. Lemaitre impressionou cosmólogos em 1927 com sua proposta revolucionária, onde um átomo primordial, infinitamente quente e denso, explodiu devido a causa inadiável e criou o universo. O Vaticano condecorou Lemaitre por sua ideia pioneira e porque ele justificou o relato bíblico da criação, como descrito por Moisés na Gênese. É claro, deveria ter sido notado que Lemaitre tinha copiado a ideia do provável início do mundo de um ponto central no universo, pensado pelo filósofo grego Filolau, que fez um estudo pessoal no século V a.C. Me ocorreu que as questões que levantaram tal começo não são somente científicas. São também sociológicas, religiosas e existenciais. Se há um começo e um fim para o mundo, se o significado de qualquer forma de vida é reduzido para um agora, e essa vida teve antes de seu início um fim, uma morte contínua, eu fico imaginando por que razão o universo, a natureza, você ou eu
existimos. As pessoas não irão existir, nem as estrelas e nem mesmo os planetas. Tudo virará cinzas, nem o espaço e nem o tempo existirão. Por que há leis? Por que a justiça? Por que a moralidade ou imoralidade? É um conceito? Uma situação? Um fato real ou irreal? Quando, no final de suas manifestações, esse mundo estará condenado a desaparecer? Em maio de 1994, na Academia de Atenas, houve uma conferência internacional de astrofísicos sobre a teoria do caos. O principal assunto em discussão foi a comparação da teoria do caos com observações em avanço. Vejam as fotos desta galáxia que achamos um tempo atrás. Rostbull fez fortes observações sobre a teoria do caos em galáxias reais. A contemporânea envolvia a física quântica, que tinha a ver com o desenvolvimento da teoria do caos ainda em estágio primário. De qualquer modo, os resultados mais recentes das observações do trabalho na teoria do caos demonstraram que a teoria desenvolvida sobre o Big Bang não se sustentaria se não fosse justificada pela ideia da teoria do caos. Isso seria difícil, ou quem sabe, impossível. Como estão vendo nessa lista, mesmo que eu cobrisse uma possível fonte da evolução dinâmica, eu teria problemas em fazer essas afirmações sobre a evolução dinâmica da galáxia, porque isso está em conflito com os fatos e talvez... Os modelos que usamos para nossa galáxia são inválidos hoje. É claro que nada nos impedirá de anular os modelos de hoje no futuro. Como será possível para o modelo do Big Bang permanecer constante se os modelos das galáxias e dos sistemas cósmicos mudam constantemente? Se já houve o início do universo chamado de Big Bang e o fim do universo chamado de Big Crunch, eu tenho uma pergunta simples. O que é o agora, se não há para sempre? O que é justiça, se não há reivindicação? O que é errado, se não há punição? Como posso dizer que eu existo, se antes do meu nascimento e após a minha morte eu não existo? Por que eu acredito em valores? Por que eu luto por meus ideais? Por que eu me esforço para me entender e entender o universo, se não há predestinação? Cristo veio à Terra para salvar temporariamente a humanidade? Ele foi mesmo temporário, já que nunca existiu antes do Big Bang e ele certamente irá desaparecer depois do Big Crunch? Venha, vamos viajar para o mundo infinito do eterno agora, que é nossa obrigação presente. Venha, vamos aprender o que devemos aprender dessa ciência cósmica, para que possamos evoluir ao nível dos verdadeiros e eternos poderes da criação. Aristóteles. Eustátios Bourodemos, professor de Física e Filosofia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, membro da Academia de Atenas, é um grande amigo meu. Temos interesses em comum e, frequentemente, investigamos o mundo das ideias. Em novembro de 1999, o professor Bourodemos fez uma palestra na Academia de Atenas sobre o trabalho de Aristóteles. Aristóteles nasceu em Estageira, Chalcidice, em 384 a.C., 15 anos antes de Platão fundar sua academia. Uma verdadeira criação épica de Aristóteles, enfatiza Bourodemos.
é a lógica. Ele foi o primeiro filósofo que previu as fronteiras, separando a psicologia da lógica, isto é, pensamento do conteúdo do pensamento. Aristóteles ensinou seu aluno Alexandre o Grande que tudo no mundo tem sua própria essência. E o homem é chamado para compreender isso. O jovem Alexandre aprendeu, diretamente com o professor de todas as eras, que para cada pessoa, sua matéria é diferente de suas qualidades. E que em todo o reino da natureza, o significado de espécie é diferente do significado de gênero. E que dizer esse é o mundo é diferente de dizer por que esse é o mundo. Para os futuros cientistas, essas distinções tornam possível a investigação do universo pelo método correto. Uma criação verdadeira e imortal de Aristóteles, no âmbito da lógica, é a teoria do silogismo, bem como sua teoria da justificação científica. Para Aristóteles, nossas conclusões diárias não podem ser confundidas com provas científicas. Para a ciência, o processo da justificação baseia-se em verdades, que mesmo que não possam ser provadas, podem pertencer a um atributo dinâmico da mente, conhecimento intuitivo, o conhecimento dos filósofos. O homem consegue entender, mensurar e provar algo que pertence à parte do todo, porque é observável. De qualquer forma, como para o todo, sem considerarmos o fato de que ele é impenetrável por ser infinito, imensurável e inobservável. O homem pode calcular, compreender e tirar conclusões hipotéticas e indiretas, mas é incapaz de prová-las. Assim começou a filosofia, desconsiderando a interpretação exterior das coisas e penetrando em seu conteúdo interior. Aristóteles acredita que Deus é um ser estático, que causa o movimento, ele mesmo não se move. Vou dar um exemplo. Pense em uma criança passando na frente de uma loja. E ela vê um chocolate dentro na vitrine. E a criança começa a salivar. Ela quer o chocolate. O chocolate é Deus, como exemplo, que faz a criança se mexer. Esse simples exemplo dá uma noção do que Deus era para Aristóteles, o que se move sem se mover. Aristóteles procura a essência do ser, somente em específicas e dadas realidades empíricas. Essa essência não pode ser atribuída para um sujeito, mas ela está contida nele. Resumindo, ser não é como um predicado, é como um sujeito só, descrito de um ponto de vista pessoal. Deste modo, Deus é a pessoa para cada homem. Einstein dedicou os últimos anos de sua vida para pesquisar e descobrir uma teoria unificada do universo, que combinaria com todas as teorias conhecidas da física. Mas ele não obteve sucesso, e isso foi totalmente natural para ele. Fico pensando uma teoria que diz que uma parte de um todo é expandida por uma junção de outras teorias, pode constituir uma teoria unificada de física. Em outras palavras, a mente pode compreender a regra universal que faz o todo, que é o mesmo que o universo inteiro existir. Aqueles cientistas que trabalham em laboratórios, com cálculos, em centros de pesquisa e observatórios astronômicos, se esforçando para penetrar na matéria, microscopicamente e macroscopicamente, o que eles procuram? Alcançar eventualmente aquelas conclusões finais que interpretam o modo da existência e as funções do mecanismo de todas as coisas? E por que, eu imagino, a comunidade científica afirma que é isso que procura? O professor Borodemos concordou com minha visão e eu com a dele. A filosofia diz que não há nenhum conhecimento absoluto ou prova absoluta.
Não há regra da função do tudo. Não há compreensão da maneira e do mecanismo da existência do tudo, precisamente porque tudo é infinito. A ciência pode participar do desafio para interpretar leis, e isso pode evidenciar a interpretação das manifestações físicas, no que diz respeito à natureza e ao homem. Mas a compreensão da equação, que interpretaria a totalidade das leis que fazem o universo existir, é considerada além de suas capacidades. De outro modo, ele se levantaria contra Deus. O que veio antes pela lógica? Acontecimento ou lei? Era uma bela manhã de domingo. Minha esposa Carolina e eu estávamos passeando em Monastirac, uma bela região no centro de Atenas, ao norte de Acrópolis. Eu adoro antiguidades. Móveis antigos, gramofones velhos, livros velhos, todo tipo de coisa antiga exerce uma estranha atração em mim e tem um valor único de colecionador. Alguns cantores populares deram um charme especial ao ambiente autêntico da praça, onde acontece esse pitoresco mercado das pulgas. De repente, nossa atenção é desviada para uma exposição ao ar livre de instrumentos científicos, antiguidades de tempos remotos. O vendedor que se aproximou de nós me impressionou. Meu nome é Dimitris e meu trabalho é distinguir antiguidades autênticas de imitações. Essas foram as primeiras palavras do vendedor. Tudo que você vir neste pequeno espaço é estritamente científico, genuíno e funciona de acordo com a lei. Que lei? Eu perguntei para Dimitris. A lei que faz uma harmonia musical sair deste gramofone. A lei que governa o céu, que coloca as estrelas em suas órbitas. E nós, com esse telescópio, somos capazes de observá-las. Você observa as estrelas também com esse telescópio? Eu perguntei para Dimitris. Muitas vezes à noite, quando o céu está limpo, eu observo as estrelas. Fico encantado pelo seu brilho. Se as estrelas não seguissem o caminho estabelecido pelas leis, o céu seria uma escuridão total. Mas as estrelas seguem as leis, e é por isso que elas existem, e se movem, e enfeitam o céu. E como as estrelas conhecem as leis? Eu perguntei. Todas as estrelas conhecem todas as leis, porque elas são inteligentes. As estrelas são inteligentes? Perguntou a Carolina, surpresa. Sim. Na verdade, elas são inteligentes o suficiente para obedecer às leis do mundo celestial com absoluta precisão.
Os humanos conhecem essas leis? Desconhecimento da lei é proibido. Todos somos obrigados a conhecer a lei, para sabermos por que existimos. Você lê muitos livros, Dimitris? Perguntou Carolina. Sim, eu leio sempre. Adoro livros sobre os oceanos, animais, natureza e especialmente sobre o universo e as galáxias. Essa máxima dita por esse animado vendedor de instrumentos científicos, desconhecimento da lei é proibido, ficou gravada na minha cabeça. Em outras palavras, eu sou obrigado a conhecer todas as leis? Eu me perguntava enquanto caminhava com Carolina na agitada praça do Mercado das Pulgas. Mas as leis são muitas, muitas mesmo. E novas leis estão sempre sendo criadas. Mesmo que eu leia as leis desde a manhã até a noite, durante toda a minha vida, ainda assim não será suficiente para aprendê-las todas. Eu pensei que o que disse seria uma utopia, porque no momento em que aprendemos uma lei, algum legislador está criando uma nova que talvez revogue a anterior. Durante a caminhada pela rua ao lado de Carolina, eu não parava de pensar na lei e no legislador. Então uma nova pergunta me veio à mente. No início do mundo, o que veio primeiro? O evento ou a lei? Eventos ou leis? Eu pensei no livro Uma Breve História do Tempo, escrito pelo intelectual Stephen Hawking. Eu certamente não sou cientista nem intelectual. No entanto, sempre estudei a fundo os assuntos da antiga filosofia grega e, além do mais, eu me sinto apto a me questionar, a tentar usar minha própria lógica para me fornecer respostas. E então discutir essas respostas com especialistas. O que são as leis? Você e eu sabemos que as leis são imutáveis, são únicas e existiam antes dos fatos. Os fatos são resultado das leis. Mas é claro que depois também admiramos os filósofos pré-socráticos. Tivemos Heráclito que disse que a realidade existe na mudança. Então veio Parmênides, que disse que as mudanças são uma ilusão. A realidade é imutável. E isso incomodou muito Platão, porque esses dois grandes filósofos expressaram apenas parte da verdade, mas não toda a verdade. Se é que houve um início para o mundo, o lendário Big Bang, naquele exato instante quando as ações dos eventos começaram a acontecer, aquele momento quando a rede da criação natural estava sendo desenhada, o que veio primeiro e o que veio em seguida? Os eventos precedem as leis ou as leis precedem os eventos? Seria inimaginável termos um evento sem as leis que o definem. Portanto, as leis vieram primeiro. Elas são perfeitas e autônomas. Certamente, é a lei que precede. Do contrário, não haveria mundo, muito menos o vendedor Dimitris, que fez com que Carolina e eu entendêssemos que somos todos obrigados a conhecer as leis para sabermos por que existimos. Hawking, Filósofos e Leis. Naquela noite, mergulhei no livro de Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. De dentro das páginas do livro, a imagem do inspirado visionário do universo ganhou vida durante sua aparição no dia 7 de setembro de 1998, no anfiteatro da Escola Médica Heraklion, em Creta, enquanto sua voz eletrônica ainda ressoava em meus ouvidos. Em minha opinião, o positivismo é a filosofia para um médico que queira descobrir as leis que governam o universo, não trabalhar. Ninguém diz quais são essas leis com antecedência. Ao invés disso, o que as pessoas têm feito é construir teorias e ver como elas se comparam com as observações. O positivismo mencionado pelo professor Hawking é baseado em prova que resulta dessas mesmas leis. Portanto, a maior preocupação do pesquisador não deve ser se a prova científica corresponde às leis, mas sim a pergunta de Hawking: o que é a lei e o que é a natureza? Tentei encontrar algo mais no livro para me informar especificamente sobre a natureza das leis que dizem seguir os eventos. Fora da teoria e da prova científica dos eventos que acontecem no universo,
eu fui incapaz de encontrar uma outra visão relevante. Em minha juventude, eu percebi que, ao ler sobre os antigos filósofos gregos, que o primeiro princípio de todas as coisas é que não há início. Tales de Mileto inaugurou a investigação cosmológica. Ele acreditava que o primeiro princípio de todas as coisas era a água. Mas a água não constituía o início do mundo. Anaximandro de Mileto acreditava no infinito, que não teve início e cuja totalidade era indescritível. Heráclito acreditava no fogo como causa da condição constante da existência de todas as coisas. Pitágoras buscava a essência do mundo nas relações matemáticas presentes em tudo. Xenófanes identificou o início do mundo com uma divindade eterna, que não tem um início. Empédocles aceitava as 4 existentes formas que dizem respeito aos elementos: terra, ar, fogo e água. Anaxágoras descobriu a mente e que tudo existe desde sempre. Demócrito descobriu o átomo, que contém e é rodeado por infinidade. Sócrates e Platão acreditavam na alma do universo, que não nasceu e é imortal. Ao resumir os sábios do mundo antigo, podemos confirmar que não há uma causa para o início, mas apenas uma causa de existência, que é baseada sobre uma realidade única: leis. Uma vez Einstein perguntou: quanta liberdade teve Deus ao escolher as leis na criação do universo? Eu gostaria de tentar responder a essa pergunta. Se o universo tivesse um criador, seu grau de escolha nas leis teria de ser infinito. As leis são imensuráveis, elas não têm dimensões materiais, mas são afirmadas por suas manifestações, na totalidade dessa existência cósmica. As manifestações das leis consistem de números, equações, fórmulas geométricas, fórmulas químicas e das variáveis dessas fórmulas. Nenhuma forma de matéria ou energia no universo pode se manifestar sem seguir a lei. Em nossos tempos, a combinação entre a mecânica quântica e a teoria da relatividade oferece ao pesquisador moderno a possibilidade de constantemente descobrir novas leis que conectam o macrocosmo com o microcosmo e assim decodificar a relação entre matéria e espírito. As leis que definem o comportamento dos mundos materiais nos dão a capacidade de compreender a importância do homem e do universo. O homem pode ficar de pé, pode enxergar, pode escutar, cheirar, tocar, pensar, mover, respirar. Isso tudo porque ele vive e existe dentro de um molde de códigos legais que incluem o homem e o universo. Não simplesmente como uma unidade, mas como um relacionamento interdependente e coexistente. A teoria do Big Bang sempre me deu a impressão de ser uma opinião interessante. Mas como conhecimento, no sentido filosófico, faltava algo. A ideia de leis desconhecidas, que foi lançada naquela manhã quando conhecemos o vendedor científico na feira, agora me ajudava a mergulhar ainda mais fundo na lei e em sua natureza, que constitui a essência de cada forma de substância no mundo material. Vamos voltar à hipótese de que o universo, de acordo com certas interpretações da teoria da relatividade, tenha se iniciado com uma grande explosão. Usando a nossa imaginação, vamos parar a explosão e marcar 2 palavras no quadro negro do infinito: lei e evento. A explosão é um evento executado na maneira prevista pela lei. Se descartássemos a lei, não haveria um evento previsto por ela. Ou mesmo se houvesse, este seria automaticamente anulado. Concluímos, portanto, que a lei constitui o único princípio de transformação de uma potencialidade em uma atualidade, que é viável no mundo material. O que é a lei? Lei é a nota musical tocada pela Orquestra Sinfônica Cósmica, que é regida pelo Maestro do Mundo.
Toda lei física é autoexistente, autossuficiente. Não é interpretável em sua origem, não é uma entidade, mas é predominante sobre as entidades, compõe o gênesis e o curso de cada ato da existência cósmica. A existência de leis é confirmada pela ação dos números e equações contidas na harmonia do universo. O Big Bang, se assumirmos que realmente aconteceu, não constituiu o início da existência de um universo, sendo que as leis já existiam. A natureza das leis é de origem divina e, portanto, de destino divino. Por essa razão, as leis e os eventos estão no campo da sabedoria. Se acompanharmos a explosão enquanto ela acontece, podemos notar que cada forma de matéria que aparece parece seguir um caminho definido pela lei que a regula. Imagine uma pista de corrida, com os atletas esperando na linha de partida. Suponha que o disparo da arma seja o momento do Big Bang. Cada atleta corre em sua faixa designada. E embora os eventos da matéria, representados pelos atletas, possam evoluir de acordo com seu próprio ritmo, as faixas estão prontas e as faixas estão lá. E lá estão desde muito antes do que a explosão e antes mesmo dos atletas nascerem. Essas faixas são as leis. A diferença com a pista de corrida é que na pista os atletas e as faixas estão predeterminados e são mensuráveis. As leis no universo são infinitas e imensuráveis. Vamos nos aprofundar nessas faixas. Na corrida, observaremos que os atletas hipoteticamente correm uma distância infinita. Eles retornarão ao ponto de partida e continuarão seu caminho. Isso deve acontecer porque toda jornada infinita da matéria segue uma órbita curva e nunca em linha reta. Einstein supôs que a gravidade fosse a força que se opõe às outras forças da natureza. Gravidade é a consequência do fato de que o espaço-tempo não é plano, mas que se curva sob uma influência da massa e da energia contida nela. Essa é a razão pela qual a Terra, os planetas e as galáxias se movem em órbitas curvas, como atletas correndo em uma pista de corrida. Até alguns anos atrás, se acreditava que as órbitas curvas eram resultado de atrações gravitacionais. No entanto, hoje a ciência já estabeleceu a visão de que essas órbitas são lineares, mas são dobradas pela curva do tempo-espaço. Então podemos dizer que, enquanto os atletas correm numa faixa e devem completar a volta para retornar ao ponto de partida, agora os atletas correm em linha reta, num terreno que já é curvado. Isso é chamado em astrofísica de arco geodésico, enquanto que em filosofia constitui uma das teorias básicas que governam a natureza estável das leis. Uma boa teoria é aquela que faz previsões que podem ser testadas. Nossas teorias atuais poderiam se provar erradas através de observações, mas eu não acho isso provável. Em relação à enigmática natureza dos moldes legais sobre os quais todo o universo se sustenta, em relação a essa ideia e conteúdo da lei que governa tudo, a única solução para esse enigma permanece na submissão ao pensamento da onisciência que regula a ordem mundial. A orquestra sinfônica para a qual as notas de uma música são escritas, onde toda nota representa uma lei ou conjunto de leis, é parte de uma obra-prima de música, que em sua totalidade se refere à harmonia cósmica. O professor Hawking fala sobre a música. Eu gosto muito de música. Talvez vocês possam ver as baterias debaixo da minha cadeira. São chamadas Mozart e Mahler. Também tenho baterias chamadas Verdi e Brahms, mas não funcionam. No entanto, eu não analisaria a música em termos matemáticos. Ela fala direto com o espírito.
Eu fico pensando, será que a música fala ao espírito? Ou talvez ela alinha o espírito das leis da matemática, geômetra, arte e ciência que demonstram a harmonia cósmica? Eu acredito que o professor Hawking compreendeu o que há milhares de anos atrás foi declarado por Orfeu em seus ensinamentos sobre a função da harmonia cósmica. Eu acredito que a ciência contemporânea deva dar mais atenção à natureza e à função da música. Talvez a música interprete não apenas as leis da harmonia cósmica, mas também as leis da própria alma. Numa orquestra sinfônica, as notas de uma melodia estão escritas. Se supormos que cada linha seja uma lei e que cada lei seja um evento, então teremos uma representação viva da harmonia da natureza e do mundo, na obra-prima da criação. Em um concerto, um coral ou em um balé, gostamos de ver o resultado harmônico apenas quando os bailarinos e os instrumentos seguem à risca o curso da música, através das instruções dadas pela batuta do maestro. No caso contrário, se um dos dançarinos ou um dos músicos da orquestra cometerem um erro, a harmonia toda será destruída. O mesmo acontece com a harmonia composta pelas leis do universo. Quando existe um ponto de desvio daquela lei, a harmonia é destruída. Temos, em outras palavras, um evento indesejável. À noite, sob a luz da lua e das estrelas, no tabernáculo das musas, Pitágoras ensinou seus alunos que matemática e música são a mesma ciência e que a harmonia depende de relações matemáticas específicas. Ele viu essas relações nas distâncias e revoluções dos corpos celestiais. Para Pitágoras, o princípio básico do cosmos são os números. O cosmos existe porque existe harmonia. E por essa razão, a harmonia é número. Em filosofia e na ciência, não há desvio no funcionamento de uma lei, porque a natureza da lei é divina. Assim sendo perfeita, há, no entanto, a possibilidade de mudanças nas condições de uma ação que, ao invés de fazer a lei seguir seu padrão, é desviada porque um evento imprevisto ocorreu. Se observarmos novamente os atletas correndo na pista e um deles desvia-se do caminho designado pelas faixas na pista de corrida e invade a faixa do outro atleta, teremos então uma colisão de eventos, que traz uma confusão momentânea, sem, no entanto, influenciar nas linhas da pista de corrida. Por isso, acreditamos que os moldes legais do universo sempre permaneçam constantes. Se, num sistema galáctico, estrelas colidirem devido a uma causa imprevista, elas podem se desintegrar. Elas podem se dissolver em moléculas e se recombinar, sem, no entanto, transformar ou influenciar leis ou os resultados da harmonia do espaço cósmico ao seu redor. A natureza das leis é igualmente confirmada no universo e no homem. Assim sendo, nos domínios cósmicos é chamado de harmonia, e no nível humano é chamado de ética. Ética é a tendência da vontade humana para identificar a ação com o ideal, que constitui a harmonia. O pai da ética humana, Sócrates, a desenvolveu dentro do contexto das leis sociais a um grau, talvez acima de qualquer outro mortal no mundo. Vamos entender o significado da decisão de Sócrates de servir a lei do universo. Chegamos então à conclusão que o grande professor reconheceu o destino final dos humanos, que promete a vitória da alma através de sua ascensão às esferas celestiais. Por essa razão, ele não se desviou das linhas retas dos caminhos da vida. Os problemas da natureza das leis, que definem toda forma de vida e de evolução na Terra e no mundo, eram para mim uma perplexidade diária.
Stephen Hawking descreve em seus livros e em suas palestras que o tempo e o universo começaram com uma grande explosão que continua até hoje e que talvez continue para todo sempre. Nesse caso, o poder de atração da gravidade significa que o universo e o próprio tempo tiveram seu início, que aconteceu há 15 bilhões de anos. O universo pode também desmoronar novamente com um Big Crunch, se a quantidade de matéria no universo for suficiente para parar a atual expansão e revertê-la. Aristóteles colocou a existência do mundo em um mecanismo automático de origem divina e acredita que a distribuição da matéria no universo é suficiente para que seja eterno. O grande filósofo acreditava que a existência do universo se manifestava numa divindade que contemplava a si mesma eternamente. Eu acredito que para darmos uma interpretação da natureza do universo, deve haver conhecimento anterior sobre a natureza da lei, e ela deve ser o veículo pelo qual um universo caminha em direção à sua evolução. Como mencionei antes, tudo no mundo da substância material está sujeito a uma especificação legal de sua função. Na busca por uma profunda interpretação da função legal da natureza, chegamos às seguintes perguntas. Seria essa bela flor que eu seguro em minha mão o resultado de certas leis que agem na direção dela e que lhe dão forma, cor, tamanho, peso? Ou talvez as leis iniciaram suas funções pelo núcleo da flor e essas se manifestaram de dentro para fora? Embora as duas versões tragam o mesmo resultado, eu estou segurando a mesma flor em minhas mãos, começo a pensar que as leis agem em ambas as direções. De fora para dentro e de dentro para fora, em todas as formas de matéria. Por exemplo, vamos supor que esse lago represente a totalidade do universo, em outras palavras, um molde dentro do qual as leis atuam. Se jogarmos uma pedra no lago do infinito, veremos os resultados das leis aparecerem. As leis como elas são compreendidas e medidas pelos nossos sentidos. Nessa fase inicial, percebemos um universo que é direcionado ao seu centro, para um horizonte infinito. Instruímos o editor desse filme para voltar à gravação. Vemos a direção do evento anterior em reverso. As ondas vão em direção ao ponto onde atirei a pedra. E, finalmente, a pedra volta para minha mão. Com esses dois movimentos, compreendemos os fluxos contrários. O primeiro é o que nos faz perceber as coisas com nossos 5 sentidos e se chama evolução compreensiva. O segundo, oposto ao primeiro, conseguimos com outra instrução que dei ao editor deste filme, para que o espectador possa perceber as ações simultâneas da lei, através de uma série de atividades que dizem respeito à sua função interior, com o resultado que vemos um universo retornando à sua condição inicial, ao mesmo tempo em que flui para sua manifestação externa. A matéria manifesta sua presença através da lei, que age de dentro para fora e revela sua natureza animada. Toda matéria é viva, portanto é inteligente. Tem uma alma. Sua alma se manifesta através de seu movimento automático. Ao mesmo tempo, a lei que funciona de fora para dentro age de uma maneira que faz com que a matéria se recombine, um processo que constitui um existir universal. Portanto, em relação à totalidade de todas as coisas, a matéria é viva, inteligente e animada. Sempre que a ciência tentar interpretar o existir em um universo que ela considere inanimado, ela compreenderá apenas a constituição material de todas as coisas e nunca sua essência. Por outro lado, sempre que a ciência assumir um universo inteligente, animado e eterno, ela vai chegar a uma interpretação esotérica das leis que definirá a constituição material e a essência de todas as coisas. Quando pela primeira vez, em 1981, a ideia de simetria no funcionamento das leis passou pela minha cabeça, eu me comprometi a trabalhar duro, escrevendo meu primeiro livro intitulado O Grande Testamento. As ideias que eu tive naquela época em relação à natureza das leis e à constituição do universo não mudaram em nada.
eu resumi todas as minhas ideias no seguinte teorema pessoal. Todos os valores de massa e energia no universo, incluindo todas as manifestações das leis que as governa, têm sua contrapartida em uma unificação potencial que é chamada eternidade. Em poucas palavras, eu acredito que para o universo ser eterno, perfeito, completo e infinito, que pressupõe um início e um fim, ele deve funcionar como um sistema absoluto de expressão das leis, com tendências opositoras equivalentes que garantam sua natureza eterna. Se não for esse o caso, então eu acredito que o universo não é nada mais do que um mortal comum, que vive sem esperança num caos de números, sem destino, sem a existência de um Deus verdadeiro, já que está destinado em algum momento a desmoronar e desaparecer junto com o Deus mortal que o criou. O que existia antes do início? Stanley Sfecas, professor de filosofia clássica na Universidade de Indianápolis, campus de Atenas, aceitou minha proposta para procurar na Biblioteca Nacional de Atenas evidências envolvendo a correlação entre as posições dos astrofísicos contemporâneos e dos filósofos gregos da antiguidade relacionados com o início do universo. Publicou uma tese de doutorado sobre a metafísica aristotélica e sua visão sempre teve um valor especial para mim. Após uma investigação detalhada que fizemos em textos antigos a respeito da cosmologia da antiguidade, chegamos a conclusões iguais, um fato que me fez muito feliz. O ponto importante sobre as questões envolvendo o início do mundo e seu funcionamento, que o professor Sfecas enfatizou comigo em suas discussões, é se a questão do exotérico e esotérico é importante, como se diz, extrínseco ou intrínseco. Eu acho que o significado disso é o de que, se formularmos uma teoria sobre o início do mundo baseado em números e equações, teríamos que criar uma teoria fundamentada na natureza dos números, que é extrínseco, mas não no funcionamento do princípio, que é intrínseco, a fim de discutir a hipótese de um início cósmico. Um é forçado, de um ponto de vista lógico, a elevar a questão: o que existiu antes do início? Se aceitarmos que antes do início do mundo havia somente leis, nós temos que legitimar a questão. Como em um passado infinito, um certo Deus instituiu várias leis infinitas sem nenhuma possibilidade de sua manifestação, preso como estava, em completa inércia. De qualquer modo, porque a lei tenha em seu significado principal o tema movimento, em qualquer tipo de matéria, as noções de leis de inércia contradizem o senso comum. Aristóteles sustentou que a matéria não é gerada, nem mesmo é forma. Ambas são eternas. O que é gerado não é nem nova matéria, nem nova forma.
A transformação é uma transição de uma possibilidade para a realidade, de potencialidade para a atualidade. Isso é precisamente o que o movimento do Todo-Poderoso que transforma potencialidade dentro de validações verdadeiras. Esse movimento é idêntico com causa e efeito, que definem a constituição e a essência da matéria no mundo. A partir disso, se diz que o universo nunca teve um início. Zeno alega que não há matéria sem espírito, ou espírito sem matéria. Matéria é o elemento passivo da natureza, que está em constante transformação, enquanto espírito, que é considerado uma parte inseparável da matéria, é o elemento ativo. Toda entidade real tem uma constituição física. A ação do espírito contra a matéria manifesta-se da que ele chama razão original. E depois você tem Anaxágoras, que disse que as sementes, números infinitos de sementes e tudo está em tudo. E a mente, o primeiro a falar sobre a mente. Mente são as leis, é claro, que regem o universo. Para Zeno, o primeiro princípio do mundo é o espírito, que define e guarda a legítima ordem da natureza. Levando em conta que houve um Big Bang de uma molécula de hidrogênio, essa molécula deveria carregar consigo a razão original, significando o sopro da vida, que se expressa em sua automática atividade interior. Se isso não ocorreu, então o universo é apenas um mecanismo. Se de qualquer modo é apenas um mecanismo, sem o privilégio do movimento automático, então sua máquina está condenada à inércia eterna. Mas a característica dominante do universo é o movimento. Deste modo, o universo como um todo, nessa visão, deve ser composto de matéria e espírito inseparáveis. Voltando sozinho para minha casa, naquela noite chuvosa, eu estava pensando que a questão mais séria em nossas vidas é: por que o universo existe? Eu me fiz perguntas e tentei respondê-las. O universo é perfeito? Se não é perfeito, então por que ele é suscetível a equações? E por que as leis que definem sua existência e sua essência não entraram em colapso? Se for perfeito, é eterno? Se for eterno, pode ter um início? Se não tiver um início, tem uma origem divina? Se aceitarmos que isso envolve uma tendência exterior, não deveria ter uma tendência automática para fluir interiormente para construir sua perfeição? Se o universo funcionar mecanicamente, ele pode ser também animado? Ele teve uma origem divina? Ele tem um destino divino? Se não, por que não? Enquanto eu colocava a chave na porta, eu recordava a visão científica relativa ao princípio antrópico cosmológico e fraco, que alega que foram necessários 10 bilhões de anos para a vida inteligente se desenvolver em nosso planeta. Em resumo, sentimento, pensamento e inteligência humana, de acordo com essa teoria, devem ter começado de uma base zero, com uma tendência para um estado infinitamente evolucionário. Ao contrário, por mais que alguém estude o passado, mais o homem é visto com menos inteligência de acordo com a mesma teoria. Se esse for o caso, eu disse a mim mesmo, o conjunto da filosofia grega deve ser abolido no que diz respeito à existência autônoma do conhecimento completo. E isso por eu sempre ter acreditado que a ciência é serva da sabedoria e nunca o contrário. E essa é a chave para qualquer demonstração científica, é o experimento produzido pela mente para a solução de cada problema. Eu estava feliz enquanto fechava a porta da minha casa. Estava certo que no topo da pirâmide do início havia espírito, só espírito. Espíritos que são eternos, não encarnados e imortais. O intelecto é uma criação eterna do homem eterno, em um mundo eterno. As três grandes questões da filosofia, como sabemos, são o que é real, o que é conhecimento. Podemos ter certeza do conhecimento, podemos ter a verdade, e é claro, o que é bom, o que é ágata.
Essas são as questões básicas que respondem à metafísica, à epistemologia e à ética, as três maiores partes da filosofia. O real e o irreal. Eu sempre gostei de acompanhar Carolina ao mercado de Atenas. Eu acho fascinante observar as pessoas, jovens e velhas, homens, mulheres e crianças, pesquisando, escolhendo e comprando. Uma distorção estranha dos fatos nos leva a uma verdadeiramente filosófica peixaria. O proprietário da peixaria tentou me convencer que o peixe está nesse momento na minha frente. E se eu não o levasse agora, ele não estaria lá por muito tempo, porque alguma outra pessoa o levaria. O peixe que você vê na sua frente, disse o peixeiro filosófico, não vai estar mais em 2 horas. Será como se você nunca tivesse passado por aqui, então você vai perder a oportunidade de adquiri-lo. Você está dizendo que eu nunca mais vou achar um peixe de novo porque o oceano irá secar? Perguntei ao peixeiro sorrindo. O oceano trabalha para você e para todos, respondeu o peixeiro filósofo. O oceano não irá secar. É infinito. Você sabe por que é infinito? É infinito por uma razão. Porque nunca nasceu e nunca vai morrer. Eu sei o que estou falando. Eu acredito que você saiba muito, Carolina disse a ele. Você já viu o nascer do sol no mar? Enquanto está em um barco de pesca? Continuou o pescador. Não, eu respondi. Se você tiver a sorte o suficiente para ver isso, então você irá entender por que Deus nos abençoou e nós não sabemos dar valor a isso. No final, eu comprei o peixe. Não porque me impressionou como comida, mas porque eu gostei do homem que me vendeu e que falou de valores eternos. Isto é um peixe. Poderia somente não ser um para mim se eu não o tivesse comprado. E certamente, se eu não tivesse ido ao mercado, eu nunca teria aprendido que o peixe é, em outras palavras, existe. Este peixe saiu do oceano, que produz peixes continuamente. E esse oceano é infinito em um senso comum. Há milhões de anos, os humanos têm comido o peixe dele, sem que os peixes desaparecessem. Eu estava pensando que Aristóteles acreditou que ser refere-se a qualquer coisa que o homem possa aprender em todo o universo, com seus 5 sentidos, e que ser é caracterizado como sujeito pela matéria, assim como forma. Então, o peixe existe para mim porque eu percebi isso. No mundo, matéria pode não existir sem forma, nem forma sem matéria. Essas duas coisas tiveram uma unidade indissolúvel entre elas. Parmênides falou que a mudança era uma ilusão. O que é real é a constante. Para Aristóteles, ambos matéria e forma são eternas. Geração, que quer dizer se tornar, está sempre em um estado de reprodução no qual matéria gera matéria e forma gera forma. A transição da possibilidade para a realidade sugere movimento. O movimento que é a existência do mundo e autoexistente e eternamente dinâmico. A harmonia do mundo natural é baseada em 4 grandes forças. Hawking nos informou sobre essas forças. No início dos anos 60, os físicos classificaram as forças em 4 categorias que eram diferentes e independentes umas das outras. A primeira era a força da gravidade, que nasceu de uma partícula, o graviton. A força gravitacional é a mais fraca de todas as outras forças. De qualquer forma, tem 2 propriedades significativas que contrabalanceiam sua pequena intensidade. Primeiro, é universal com ações e todas as partículas do universo no mesmo caminho. Todas as partículas atraem umas às outras. Nenhuma partícula é inerte ou repelida pela gravidade.
A segunda propriedade importante da força gravitacional é que pode agir em grandes distâncias. A combinação dessas duas qualidades implica em que as forças gravitacionais acumulem e possam superar todas as outras forças. A gravidade leva um grande corpo à destruição e nada pode parar isso. No caso de uma estrela ou galáxia isolada, a destruição cria um buraco negro. A segunda dessas 4 categorias de força é a força eletromagnética, que nasceu de uma partícula que chamamos de fóton. A força eletromagnética é bilhões, bilhões, bilhões e bilhões de vezes mais forte do que a força gravitacional. Como a gravidade, age também em grandes distâncias. Mas, ao contrário da gravidade, não atua nas partículas da mesma maneira. Algumas são atraídas, algumas se mantêm sem influência e outras são repelidas. A atração e repulsão entre as partículas em corpos grandes são quase todas neutralizadas, ao contrário da força gravitacional entre as partículas, que atrairá todas. E por esse motivo, os corpos caem na Terra em uma escala atômica ou molecular, é claro. Em sistemas com um relativamente pequeno número de partículas, as forças eletromagnéticas dominam as forças gravitacionais. Na ainda menor escala nuclear, uma trilionésima porcentagem de 1 metro, a terceira e quarta forças, a fraca e a forte força nuclear prevalece sobre as outras. As 4 grandes forças que o professor Hawking cita determinam a medida da função da harmonia universal. Ambas, qualidade e quantidade de cada força, produzem um resultado total, exatamente como o universo precisa para existir. Se uma dessas 4 forças fosse um pouco mais fraca ou um pouco mais forte, essas forças não poderiam coexistir em harmonia. Para ter certeza, com essa medida perdida, o universo seria destruído. Essa medida de completa harmonia tem uma fonte divina. Em meu programa de televisão, Apocryphal Harmony, em um programa dedicado ao todo do cosmo, eu discuti com os meus convidados se havia a possibilidade de um homem compreender a totalidade do universo. O mundo que nós podemos perceber além da Terra, além dos planetas e da galáxia. Todo esse universo conhecido que enxergamos à noite com telescópios. Constituem uma parte comprovada do todo que é perceptível, para que compreendamos esse todo. Qualquer coisa que o homem conheça e qualquer coisa que ele venha a conhecer no futuro sobre o universo será sempre limitado, dado o convencional desenvolvimento humano. Qualquer coisa que não vemos, qualquer coisa que não podemos medir, temos que considerar como não existente no sentido de que é inexistente pelo nosso medo. E qualquer coisa inexistente nesse sentido não se move desde que não exista em nossas mentes. O movimento é uma propriedade cujos limites estão dentro do cálculo humano. O que quer que percebamos como existente, o que podemos dizer com certeza é que se move e é real. A água que flui da nascente e completa o lago é uma realidade. Mas os sistemas das galáxias, além das fronteiras da percepção humana, não são reais. Por isso não se movimentam, já que só achamos que eles são provavelmente encontrados em mundos distantes. O todo do universo não é calculado com precisão.
Nem pode ser medido, nem demonstrável. Está além da razão. Por isso tem limites desconhecidos e, finalmente, está além de qualquer cálculo ou especulação humana. Portanto, o todo é imóvel. Conceitualmente pertence ao campo das ideias que dizem respeito a Deus. Toda teoria científica que tenta provar que o conhecimento existente da parte constitui a escala da interpretação do todo traz à minha mente o peixeiro que desesperadamente tenta iluminar o oceano com a luz de seu barco. O todo, até mesmo como palavra, é convencional. Nada nos impede de dizer que o todo pode se reproduzir em uma estrutura de imagens de espelho aritmeticamente infinita do todo. Você já entrou num elevador que tem espelhos? Se não, se imagine como o todo. Entre num elevador com espelhos e conte, ou tente contar quantas vezes você se vê. Muitas? Bastante? Ou infinitas? Nossa tentativa para entender o universo em sua totalidade indica que nossa mente tenta criar uma teoria unificada na qual a totalidade das leis do universo serão conhecidas, até mesmo se só convencionalmente, e seríamos capacitados para interpretar isso. Hawking discute a teoria de todas as coisas. Em 29 de abril de 1980, dei a aula inaugural como professor de matemática na Universidade de Cambridge, intitulada O Fim da Física Teórica Chegou. Eu descrevi o progresso feito nos últimos 100 anos e perguntei quais as possibilidades da teoria da grande unificação ser encontrada no fim do século. Bom, o fim do século chegou. Embora tenha havido muito progresso, especialmente nos últimos 3 anos, não parece como se nós finalmente tivéssemos concluído. Deixe-nos, de qualquer modo, rever o período que passou e deixe-nos imaginar a perspectiva da realização desse objetivo de física teórica em um futuro próximo. Ou, quem sabe, o objetivo vai estar sempre além do horizonte. Minha fé na total interpretação do cosmos, como é posicionada pelos filósofos gregos da antiguidade, me leva a uma conclusão de que a ciência, em seus esforços para interpretar a totalidade do universo, irá sempre se encontrar além do horizonte, como o professor Hawking chama isso. Já a realidade se encontra na interpretação esotérica das leis, números e equações. É a realidade do interior, sabedoria, intuição que age além do conhecimento científico. É o horizonte da alma do mundo que somente a alma humana, que é parte dele, consegue perceber. Quando discutimos o real e o irreal no meu programa, a linha telefônica estava totalmente congestionada, com telespectadores querendo saber se o mundo em que vivemos é uma realidade ou uma ilusão. Foram muitas as conclusões. Se tomarmos a posição de Pitágoras, diremos que a realidade no mundo são os números e as relações matemáticas. Xenófanes acreditava que a maior realidade é o início do mundo por Deus. Parmênides proclamou que o princípio unitário do ser não era gerado, era imóvel e incorruptível. Heráclito defendeu a teoria do fluxo. Ele acreditou que a realidade era uma mudança incessante das coisas no mundo. Nós não temos o direito de dizer que uma coisa, por exemplo, esse jardim, é exatamente o que vemos. Mas nós temos o direito de dizer que esse jardim é o que é agora, nesse momento, mas no próximo momento sofrerá todas as consequências da mudança que deriva da contínua fluência do se tornar. Dessa forma, esse jardim não é nunca o mesmo. O filósofo neoplatonista Plotino acreditou que o universo visível é uma imitação. O universo real é mental.
sendo que representa a existência. A existência não é achada em qualquer lugar, não pode ser definida, medida ou compreendida. Por isso, ele mesmo é tudo, e todas as almas estão inclusas. Por essa razão, a mais alta realidade, um humano existente, pode experimentar a percepção do existir. Eu gostei das ideias de Plotino e escrevi a palavra grega para existência. On. Omicron é o círculo, a apresentação gráfica do todo. Ni, como termo matemático que define o infinito, o que não pode ser contado ou imaginado. Portanto, on igual Omicron mais Ni. Essa ideia me entusiasmou. Eu considerei isso porque, em grego, cada letra é também um número com um valor único. E cada palavra é uma soma de letras que interpreta com aritmética e semântica completamente o que a palavra significa por si mesma. Eu concluí que a palavra sozinha, on, pode constituir para cada pessoa o ponto de partida para entender o a manada, o início dos números dentro do qual o todo, em infinitas somas aritméticas, evolui e existe, produzindo a vida eterna do universo. A ideia de Deus foi profundamente enraizada em mim, em meus tempos de infância. O relógio automático da natureza, que a cada momento determinou o nascimento, a vida e a morte, parecia que estava mudando o ponteiro dos minutos, onde quer que eu me encontrasse, em qualquer coisa que existisse ao meu redor. Deus, o universo, nossa terra e eu, éramos 4 coisas diferentes que eu tinha me proposto a unir em uma essência do único. Só então eu poderia reivindicar minha entrada no reino da sabedoria e supremacia do Criador. Deus se expressa através da percepção religiosa. O universo pelas visões científicas. Nossa terra pelo estudo da natureza. Nós mesmos pelo autoconhecimento. Essa flor no solo está viva ou morta? Deve estar viva. Desde que eu regue o solo, a flor irá beber e não só beber, começará ao mesmo tempo escolher os ingredientes na terra em suas raízes, que irá começar a crescer, irá sugar os ingredientes, irá passá-los pelas artérias internas e irá transformá-los em flores e folhas. Resumindo, essa flor é uma mente exata e completa. E o solo? Tem alma? Sim, também tem alma. Colabora com luz, água e vento para o bem da natureza. Como uma fábrica gigante se transforma continuamente os elementos que a compõem, os reconstitui com água e luz em uma nova qualidade e tipo de nutrição, alimenta as árvores, plantas, flores, homens, tudo. Eu olhei admirado para uma era verde escuro que eu tinha plantado há alguns meses. Ela se agarrou ao tronco da árvore como um alpinista. Eu percebi o pequeno pé que se espalhou para os lados e que prendeu como um prego na superfície da pedra. Então manteve o longo corpo seguro. Que mente maravilhosa estava funcionando nessa planta que silenciosamente tinha adotado a inclinação da árvore. Seguindo as leis da física, as equações matemáticas e o desenho geométrico que tinha herdado da Universidade da Natureza. Eu olhei admirado ao meu redor, as árvores, as plantas, o lago, a água que corria. Eu ouvi o canto dos pássaros que voavam de galho em galho. Ouvi o barulho do vento que passava pela folhagem, entrando nas profundezas da minha alma. E de repente, me pareceu que esse mundo maravilhoso, que era coberto pelo céu, era um enorme templo. E com esse templo, a liturgia da natureza, a existência eterna, em notas místicas e vozes, se transformaram em um salmo celeste, um hino universal, glorificando o Supremo, a mente divina. O grande observador, aquele que dentro de tudo vive, se move, existe.